Nós iremos meditar nessa manhã em Lucas, capítulo de número 10, versículos 38 ao 42. Essa palavra vai ser especial para as mulheres, mas não quer dizer que os homens também não possam ser pecados dessa palavra, tá bom? É para o Dia Internacional das Mulheres, mas nós homens queremos fazer também dessa palavra a palavra também de exortação, de bênção para nossas vidas. Deixe-me fazer o reconhecimento dos nossos visitantes. Nós temos ali duas adolescentes, e a irmã Giovana está nos visitando. Eu acredito que são nossas vizinhas, será? Vocês moram do lado? Qual é o nome de vocês, por gentileza? Maísa. Alguém? Maísa e Maísa. Olha, ela trouxe essas pequenas. E a irmã Giovana também. Temos duas duplas, Jânio Jacques e Maísa. Isso, Jacques e Maísa, né? Vamos dizer nossa frase que temos aí para as nossas visitantes? Vamos lá? Sejam bem-vindos ao Reino Celeste e voltem sempre. Amém. Amém. Graças a Deus pela vida de vocês. Irmãos, eu vou ler a minha tradução, que é a tradução árabe, mas conforme a mensagem for exposta, vai ser na tradução corrigida, que eu achei uma tradução melhor, que vai me ajudar melhor naquilo que eu quero propor para as mulheres e toda a igreja. Lucas, capítulo número 10, fez um slide aí, pode colocar aí, Jadson. Nós vamos ler versículo 38 ao 42. Assim, eu estava esperando, eu digo, acredito que a igreja precisa aprender. Lucas 10, 38 ao 42. Amém? Se os nossos visitantes não tiverem Bíblias, acompanhem com elas. E se vocês não tiverem, nós vamos dar duas Bíblias para vocês hoje. Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-os na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor. Ao ouvir-lhes os ensinamentos, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas quieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Até aqui a nossa leitura. Vamos orar, pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa primeira parte que o Senhor nos deixou. Nós abrimos as nossas bocas para adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade. Esse dia tão especial que é o Dia das Mulheres, onde nós queremos agradecer ao Senhor pela vida de cada mulher dessa igreja, de cada mulher visitante nessa manhã, como também de cada mulher dessa humanidade, Senhor. Obrigado pela Tua boa mão em guardar as mulheres dessa igreja, e pedimos que o Senhor venha continuar também a guardar todas as mulheres dessa humanidade. Pedimos, Senhor, por essa santa palavra,
que o Senhor abrigue em nossos corações para sermos abençoados por ela e assim glorificar e exaltar o Teu nome. Essa é a nossa oração, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quem podeis assentar? Então eu gostaria de compartilhar com vocês, mulheres, o tema A Melhor Escolha de uma Mulher. O Dia Internacional da Mulher é uma oportunidade para nós refletirmos sobre o valor, o papel e a vida da mulher à luz da Palavra de Deus. A Bíblia ela relata que tem muitas mulheres de fé, mas aqui nesse contexto nós vamos encontrar duas irmãs chamadas Maria e Marta, onde elas receberam Jesus em sua casa, e nesse ponto nós vemos duas atitudes dessas servas do Senhor. Então, através dessa passagem, nós queremos aprender algumas lições profundas sobre prioridades espirituais. Ou seja, mais do que falar apenas sobre mulheres, esse texto ele vai nos ensinar como nós devemos nos relacionar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui eu gostaria de destacar 4 princípios para o Dia Internacional das Mulheres. O primeiro princípio espiritual está no versículo de número 38, que nos diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Então, o primeiro princípio bíblico, nós temos aqui uma casa aberta para Jesus. Uma carta, melhor dizendo, uma casa aberta para Jesus. Aqui nós estamos vendo algo muito importante, que Marta abriu a sua casa para Jesus. Nesse contexto dessa época aqui, receber Jesus em uma casa era algo muito significativo, pois a cultura judaica dessa época aqui tinha tudo a ver com hospitalidade, onde a hospitalidade era valorizada. E Marta aqui demonstra ao Senhor e Salvador Jesus Cristo tanto o amor e o respeito ao colher Jesus. Então isso mostra uma verdade espiritual. Antes de nós, ou de as mulheres abrir a casa para Jesus, as mulheres precisam abrir o seu coração para Jesus. Ou seja, muitas pessoas falam de Deus, frequentam a igreja, mas nunca receberam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então, o que aconteceu aqui? Marta abriu a sua casa para Jesus. Então, as mulheres também, de igual modo, precisam abrir, no sentido aqui fazendo aplicação, o seu coração para Jesus. Porque no Dia Internacional da Mulher, a pergunta não é sobre atividades, mas sim sobre relacionamento. Como é que está o seu relacionamento em receber Jesus no seu coração? Marta aqui recebeu Jesus na sua casa, mas no contexto de hoje, as mulheres precisam receber Jesus no seu coração. E Jesus, ele está presente na sua vida? É uma pergunta a se fazer. Ele tem lugar no seu coração? Sua casa espiritual está aberta para ele? Uma mulher
abençoada por Deus não é uma mulher que faz muitas coisas, mas aquela que tem Cristo presente em sua vida. Então, Marta aqui abriu a casa para Jesus. Você precisa abrir o seu coração para Jesus. Então, esse é o primeiro princípio espiritual que você, mulher, precisa ter a cada dia e a todos os momentos. Segundo princípio espiritual, nós vamos ver duas atitudes diante de Jesus. Duas atitudes diante de Jesus. Olha o versículo de número 39 e versículo de número 40. Versículo 39. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então, a primeira atitude dessas duas irmãs está no nome de Maria. Ele vai dizer: tinha essa uma irmã chamada Maria. E a primeira atitude de Maria foi que Maria escolheu sentar-se aos pés de Jesus. Duas atitudes. A primeira foi de Maria, e a primeira atitude de Maria foi sentar-se aos pés de Jesus. Sentar-se aos pés de Jesus é algo que significava ser discípulo de Jesus e aquilo que queria ou gostaria aprender de Jesus. Então, Maria aqui gostaria e queria de ouvir o Senhor falar. Então, foi a primeira atitude dessa mulher chamada Maria, que sentou-se aos pés de Jesus. Quantas mulheres hoje, mães, precisam ter mais essa atitude de sentar aos pés de Jesus? Quantas mulheres cristãs hoje não têm mais esse entendimento que precisa ser ensinada pelo Mestre? Porque sentar-se aos pés de Jesus significa estar em disposição e ser ensinada pelo discípulo. E aqui Maria escolheu a boa parte. Então, que essa aplicação possa ser para todas as mulheres. Escolha a boa parte qual Maria escolheu. Mas nós temos uma segunda atitude. E essa segunda atitude foi de Marta. Enquanto Maria estava aos pés do Senhor Jesus, Marta estava ocupada aos fazeres da casa. Olha o versículo de número 40, quando ele vai dizer assim ao Senhor Jesus: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Se nós percebermos aqui, Marta não fez algo errado, tá bom? Porque às vezes as pessoas colocam Marta, se Marta tivesse feito algo errado. Marta não fez nada errado, porque servir é algo bom, ela estava servindo. O problema aqui não era o serviço, mas a prioridade. Enquanto Maria priorizou Jesus, Marta aqui priorizou as coisas. Então Marta estava tão ocupada que perdeu o foco principal. Enquanto Maria estava sendo ensinada aos pés de Jesus, Marta estava ocupada com as coisas. Então, isso não acontece ainda com algumas mulheres. Muitas mulheres vivem cheias de responsabilidade. Muitas mulheres cuidam da casa, cuidam
mas existe um perigo. Ficar tão ocupada com as coisas de Deus que esquece de estar com o Deus das coisas. Então tem muitas mulheres que hoje, por se preocupar com muitas coisas, esquece do Deus das coisas. Maria entendeu algo fundamental. Antes de servir Cristo, precisamos estar com Cristo. Antes de servir Cristo, nós precisamos, as mulheres precisam estar com Cristo. E não é isso que tem acontecido, irmão. Muitas das vezes, as mulheradas estão ocupadas com as casas, com a família, com o trabalho da igreja, e esquece de estar com Cristo. Queridas irmãs e igreja, Cristo ele está mais interessado naquilo que somos para Ele do que aquilo que fazemos para Ele. Cristo está mais interessado na nossa intimidade com Ele do que aquilo que fazemos para Ele. Não adianta, como estava acontecendo com Marta, estava sobrecarregada e não tinha tempo para Cristo. E muitas das mulheres hoje em dia estão vivendo isso, trabalhando, fazendo todas as coisas, mas não tem tempo devocional com Cristo. Maria escolheu logo a boa parte, Marta não, preferiu a coisa ao contrário, não seja ruim, não é ruim, mas a prioridade tanto para Marta como para Maria é Cristo. Então Cristo tem que ser a prioridade. Sabe por quê? As coisas, a família, o trabalho, a igreja, tudo isso vai passar. Mas tudo que fazemos com relação a Cristo é eterno. Por isso, mulheres, escolha como prioridade o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Terceiro princípio espiritual para o Dia Internacional da Mulher: o perigo da ansiedade e da sobrecarga. Olha o versículo 41. O perigo da ansiedade e da sobrecarga. Respondeu Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas? Então aqui, irmãos, está um perigo. Tem muitas mulheres que estão ansiosas e sobrecarregadas. Jesus respondeu: Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas? Jesus aqui não repreende Marta com dureza, ele fala com carinho, por isso ele repete 2 vezes: Marta, Marta, demonstrando amor e cuidado. Mas Jesus revela o problema de Marta. Marta estava com ansiedade e preocupação excessiva. Ela estava sobrecarregada. Quantas mulheres também estão vivendo no dia de hoje, ansiosas, sobrecarregadas, cansadas, preocupadas, porque a pressão da vida moderna muitas vezes roubam a paz das mulheres. Mas Jesus aqui mostra não apenas o problema, mas ele mostra que as tarefas que Marta estava fazendo estavam deixando ela inquieta. Sabe por quê? Porque ela não tinha mais comunhão com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, quando a comunhão diminui, a ansiedade aumenta. Quando Maria estava aos pés de Jesus, Marta, preocupada com as coisas, isso trouxe para ela ansiedade e cansaço. Uma das maiores necessidades da mulher hoje
mas tempo na presença de Deus. Uma das maiores necessidades da mulher hoje não é força para trabalhar. As mulheres, elas precisam mais tempo na presença de Deus. E aos pés de Jesus é que todas as mulheres possam encontrar paz, descanso, direção e renovação espiritual. Então, o que as mulheres que hoje estão precisando mais é de estar aos pés de Jesus. Por isso, irmão, nós temos visto muitas mulheres ansiosas, sobrecarregadas, impacientes, porque trocaram a prioridade. Quando fazem tudo nas suas casas, enquanto o trabalho é ruim, mas a prioridade que Jesus está trazendo é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que é a prioridade. Então, muitas mulheres se encontram nessa situação de ansiedade, de depressão, de cansaço, porque não priorizam o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, mulher, seja igual a Maria, fique aos pés de Jesus, e assim você vai ter paz, descanso, direção e renovação espiritual. Amém? Amém. Quarto e último princípio espiritual para o Dia Internacional da Mulher. Maria escolheu a melhor parte. A melhor escolha foi a de Maria. Olha o versículo 42. Mas uma coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirada. O qual não lhe será tirada. Então, a melhor escolha foi a escolha de Maria. Jesus fez uma declaração profunda: uma só coisa é necessária. Maria escolheu o mais importante. Ela escolheu ouvir Jesus. Ela escolheu aprender de Jesus. Ela escolheu estar na presença de Jesus. E Jesus afirma algo poderoso para Maria: essa escolha nunca será tirada. Sabe por quê, irmãos? Tudo nessa vida vai passar. Tudo nessa vida passa. Riqueza passa, beleza passa, posições passam, fama passam, mas aquilo que Maria escolheu jamais será tirado. Ou seja, aquilo que nós construímos vai permanecer para sempre, porque a comunhão com Cristo tem valor eterno. A comunhão com Cristo tem valor eterno. Amém? Amém. Então, mulheres, escolham a melhor parte como escolheu Maria. E isso nunca vai ser tirado. Sabe por quê? Porque são coisas eternas. Coisas eternas. E para mim finalizar essa mensagem, gostaria de fazer algumas aplicações. Esse texto nos ensinou algumas verdades importantes. Primeiro, Jesus valoriza as mulheres. Jesus valoriza as mulheres. Maria estava aprendendo diretamente com o Senhor. Isso mostra o valor que Cristo dá às mulheres. Se você, mulher, se humilhar, se ficar aos pés de Jesus, com certeza você vai ser valorizado. Segundo, o serviço é importante, mas não pode substituir a comunhão. O serviço é muito importante. Trabalhar para o Senhor é importante. Arrumar a casa é importante. Trabalhar fora é importante, mas isso não pode substituir
importante, mas nada substitui o tempo com Cristo. Terceiro, a melhor escolha é colocar Jesus em primeiro lugar. Mulheres, coloque Jesus em primeiro lugar. A mulher que prioriza Deus encontra força para enfrentar todas as áreas da vida. Quando a mulher coloca Deus em primeiro lugar, ela vai encontrar força para enfrentar todas as áreas da vida. Então, nesse Dia Internacional da Mulher, que você, mulher, possa aprender que existem duas maneiras de se viver. Viver como Marta, ocupada e ansiosa e sobrecarregada. Você quer viver dessa forma? Não. A outra maneira de viver é viver como Maria, aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Jesus não disse que Marta escolheu algo ruim, mas ele afirmou que Maria escolheu a melhor parte. Talvez hoje existem muitas mulheres que estão cansadas, sobrecarregadas, preocupadas, sem tempo para Deus. Mas Jesus, ele faz um convite essa manhã para você. Jesus continua fazendo o mesmo convite. Venha aos pés de Jesus. Quando você colocar Jesus em primeiro lugar, Jesus vai colocar tudo no lugar certo em sua vida. Quando você colocar Jesus em primeiro lugar, Jesus vai colocar tudo no lugar certo em sua vida. E você vai vir para a glória, para a honra, para o louvor e para a adoração ao Senhor. Quantas mulheres eram para estar nessa manhã aos pés de Jesus e não vieram, priorizaram outras coisas? Por isso estão ansiosas, sobrecarregadas, porque não priorizam o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus assim possa abençoar todas as mulheres. Vamos pôr em pé e vamos orar a Deus pelo café da manhã. Ok, amanhã ainda tem homenagem às mulheres. Então, amanhã já coloca a palavra para a gente ganhar esse tempo. Amanhã está com a palavra, aí vocês se sentam, para receber essa grande homenagem.